E aí, fera, tudo certinho? Vídeo de revisão semanal. Esse vídeo aí a gente vai revisar o módulo 1.2, beleza? Reflexão da luz. Tranquilo? Vamos lá, vamos relembrar bem rapidinho, só para a gente reforçar tudo que foi visto. A reflexão da luz, ela se baseia, o estudo da gente da reflexão da luz se baseia em dois pontos, né? A reflexão do raio de luz numa superfície refletora e a reflexão de um objeto em frente a uma superfície refletora, certo? Lembra comigo que o raio de luz, quando ele reflete numa superfície refletora, e vamos lembrar alguns pontos importantes, essa superfície refletora, eu chamo ela geralmente de espelho plano, certo? E a reflexão que a gente estuda é a reflexão regular, certo? A reflexão que a gente não vai estudar, que é a reflexão difusa, essa reflexão aí é aquela reflexão que fornece uma imagem meio turva, meio tronchinha, certo? Do objeto, certo? Então a reflexão que a gente vai se ater de fato é a reflexão regular. Beleza. Lembra comigo que a reflexão da luz é raio de luz batendo no espelho, então um objeto em frente a um espelho gerando uma imagem, certo? E aí vamos só se ater nessa primeira etapa no raio de luz. Lembra que um raio de luz, quando ele é refletido por um espelho plano, ele respeita duas leis básicas. Quais são essas duas leis? A primeira lei, ele fala que o plano de incidência coincide com um plano de reflexão, ou seja, é tudo coplanar, certo? Isso é mais uma formalidade matemática, só para a gente, de fato, poder aplicar a segunda lei, certo? E a segunda lei, ele fala que os ângulos de incidências são iguais aos ângulos de reflexão. Como assim, professor? Ó, lembra que isso aqui é a luz, olha para cá, para esse desenho aqui, isso aqui é a luz, certo? Essa luz, quando ela entra em contato com o espelho que está em azul, ela entra nesse espelho, ela bate nesse espelho e é refletida, certo? Eu desenhei a reta normal aqui, que é a minha reta de referência, certo? Se tu começa a questão e não desenhasse a tua reta normal, já está tudo errado, certo? Já considere a questão errada, então tem que desenhar a reta normal, certo? Quando eu desenho a reta normal, o raio de luz incidente, que é esse raio de luz aqui, quando ele bate no espelho e é refletido pelo próprio espelho, com a reta normal, ele tem um ângulo de incidência e tem um ângulo de reflexão, que é justamente o ângulo que o raio de luz faz após refletir no espelho com a reta normal, certo? Então, a segunda lei fala que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão, beleza? Bem como eu sei que I mais X aqui tem que dar 90 graus, eu sei que X também vai ser igual a Y, certo? Então lembra comigo, o ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão, certo? Porque a segunda lei me fornece isso, certo? Eu sei também que o ângulo de incidência em relação ao espelho, que eu chamo de X, é igual ao ângulo de reflexão em relação ao espelho, que eu chamo de Y também, certo? Então essas duas sentenças aí matemáticas que eu formei são importantíssimas para responder as questões, certo? Lembrando que I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de reflexão, X é o ângulo de incidência em relação ao espelho e Y é o ângulo de reflexão em relação ao espelho, certo? Em relação ao espelho, tranquilo? Então, fera, essas duas sentenças vão te ajudar, né, a responder qualquer questão que envolver raio de luz sendo refletido por um espelho. Tranquilo? Lembra sempre, o raio de luz incidente com a reta normal faz um certo ângulo e o ângulo de reflexão, que é o ângulo que esse raio de luz, depois de ser refletido no espelho com a reta normal faz, esses dois carinhas são iguais, certo? E bem como também o x e o y são iguais, beleza? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Tranquilo? Então, ó, essa primeira parte ela é bem curtinha, não tem muito que a gente discutir, só lembra que as questões que envolvem esse princípio são questões muito geométricas, certo? Então eu tenho que estar bem fortalecido aqueles conhecimentos de geometria, tranquilo? E agora a gente vai ver como é que se comporta a reflexão de um objeto, certo? A gente vai vendo, a gente vai revisar, né, basicamente, que a gente já viu em sala. Beleza? Vamos embora. Fera, é reflexão de um objeto em frente a um espelho plano. Lembra comigo, ó, eu vou desenhar aqui só para a gente discutir um desenho maior, certo? Eu não ter que riscar a imagem, que eu vou ler algumas coisinhas ali. Se eu coloco um objeto aqui em frente a um espelho plano, a distância do objeto até esse espelho plano, que eu chamo de DO, e a altura desse objeto, que eu chamo de HO, elas vão ser respeitadas quando esse espelho daqui gerar uma imagem desse objeto, certo? Lembrando que isso aqui é o objeto. Ou seja, do outro lado do espelho vai aparecer uma imagem desse mesmo objeto, certo? Uma imagem desse mesmo objeto,
onde a altura dessa imagem eu vou chamar de HI, e a distância que essa imagem tem em relação ao espelho eu vou chamar de DI, certo? O espelho plano ele tem por função gerar uma cópia fiel do objeto, ou seja, tudo é igual. Ó, a altura que o objeto tem vai ser a mesma altura que a imagem vai ter, certo? A distância que o objeto tem em relação ao espelho é a distância que a imagem tem em relação ao espelho também, certo? Se DO for 2 metros, DI também tem que ser 2 metros, beleza? Ou seja, tudo que o objeto faz, a imagem tem que fazer, certo? A função de um espelho plano, quando eu coloco um objeto em frente a esse espelho plano, é sempre gerar uma imagem, uma cópia fiel desse objeto, beleza? Aí lembra desses 4 pontinhos aí importantes, na verdade são 3 pontos importantes, mas enfim, vamos lembrar. O primeiro ponto importante, a imagem é sempre virtual. O que é a imagem virtual? Implica dizer que a imagem está do outro lado, ou seja, do lado oposto em relação ao objeto. É como se a imagem estivesse dentro do espelho. Eu não posso tocar na imagem, mas para ver a imagem eu tenho que olhar para o espelho, certo? Eu disse sim, Sala, mas eu quero que tu reforce essa observação. Uma imagem virtual é aquela que pode ser vista quando a gente olha para o espelho. Certo? Quando eu olhar para o espelho e eu conseguir ver uma imagem sendo projetada, então, sendo formada, desculpe, esqueça a palavra projetada. Quando eu olho para um espelho e vejo a imagem sendo formada dentro do espelho, essa imagem é virtual, certo? Tranquilo? Então, a imagem virtual é aquela que está dentro do espelho, ou seja, que para eu vê-la, eu tenho que olhar para dentro do espelho. Ela é formada dentro do espelho. Tranquilo. Ó, o segundo ponto, ele não é tão importante, certo? É mais uma formalidade matemática, certo? É mais uma formalidade matemática, mas o objeto e a imagem estão sobre uma linha perpendicular ao espelho, linha de simetria. Isso aí é só uma formalidade matemática, certo? Segundo ponto importante, que eu chamei de ponto 3, ele fala assim, ó, a distância do objeto ao espelho DO é igual à distância da imagem ao espelho DI, certo? Isso a gente já formou, já formalizou. Eu só quero também falar outra coisa. A distância do objeto até o espelho, eu chamei aqui de 2 metros, certo? A distância da imagem até o espelho eu chamei de 2 metros também, porque elas são iguais. E a distância entre o objeto e a imagem vai ser de quanto? Vai ser de 4 metros, beleza? 4 metros, não tem para onde correr. O quarto ponto importante, a imagem gerada em um espelho plano é enantiomorfa. O que é isso, professor? É que ela é inversa, certo? Ele já dá um exemplo aí quando ele escreve a palavra bombeiro. Quando eu coloco em frente a um espelho, ela inverte da direita para a esquerda, certo? Ela inverte da direita para a esquerda. Tu nota que o B e que está na imagem, no objeto real, certo? A palavra bombeiro, a letra B, ela está no comecinho, ou seja, na extremidade esquerda. Quando ela é refletida na imagem, ela vai para a extremidade direita, certo? Então, uma imagem enantiomorfa são imagens as quais elas são invertidas da esquerda para a direita, certo? Da direita para a esquerda, tanto faz. Ela é invertida, certo? A direita vira esquerda e a esquerda vira direita, tanto faz. Tranquilo? Beleza? Massa? Então, ó, reflexão do objeto é isso. Então, lembra, o que o objeto faz, a imagem faz também, certo? A gente lá na frente vai relembrar aquela historinha da velocidade. Aí tu lembra também, se o objeto está com velocidade de 2 metros por segundo, a imagem também está com velocidade de 2 metros por segundo, certo? O que o objeto faz, a imagem também faz, tranquilo? E ó, eu vou te fazer um pedido, eu não vou revisar aqui, até porque na revisão eu tento dar um apanhado geral de tudo que é mais importante, certo? Aqueles dois tipos de questões que eu vi com vocês em sala, que é quando eu olho para um espelho, qual é que tem que ser o tamanho do espelho para que eu possa me ver todinho, ou então qual é que tem que ser o tamanho do espelho para que eu veja um objeto que está muito grande lá atrás, certo? Uma árvore, um poste que está lá atrás, eu estou olhando para o espelho e quero ver aquele poste, aquela árvore, aquele prédio que está lá atrás, que eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para o espelho e o espelho reflete a imagem que tem atrás de mim. Aí, geralmente ele pode perguntar qual é a altura desse espelho para que eu consiga ver totalmente o prédio, ou o poste, ou a árvore que está lá atrás. Esse tipo de questão, ele não vem caindo muito, certo? Ele é importante porque eu creio que no Enem eles podem cobrar isso, certo? Eu acho importante por conta disso, mas também eu acho difícil que caia, porque a prova do Enem, eu acho que é uma prova mais contextualizada. E contextualizar esse tipo de questão é uma contextualização muito rasa, certo? Mas como a prova está vindo mais conteudista, ou seja, uma prova mais difícil, esse tipo de questão é uma questão que é exceção de reflexão de um objeto em frente a um espelho plano, certo? Então eu gosto de ver tudo, inclusive as exceções de questões. Por isso que eu peço que tu volte lá no vídeo, se tu não lembra, se tu não entendeu, volta lá no vídeo e dá uma olhadinha no vídeo, certo? Se mesmo assim tu ficar em dúvida, corre e conversa comigo que eu tento ter uma abordagem diferente para te ensinar, beleza?
vamos lá para a terceira parte do vídeo, qual a gente vai falar de campo visual e vai falar também de associação de espelhos. Fera, dando continuidade aqui, eu quero falar da determinação no campo visual e espelhos associados. Bem rapidinho. Ó, determinação no campo visual. Eu tenho esses três pontos, ponto A, ponto B e ponto C. O observador que está aqui, quais objetos A, B ou C ele conseguirá enxergar através do espelho, certo? Através do espelho. Então, é simples a gente fazer isso, é só a determinação do campo visual, certo? É basicamente o seguinte, tu pode fazer como eu ensinei em sala, ou então na ordem desse desenho aqui, que é a ordem inversa. Eu vou fazer do jeito que eu ensinei em sala. Eu tenho sempre dois raios, um raio que vai sair do olho, certo? Vai entrar em contato com a extremidade do espelho. O outro raio de luz vai sair do olho também e vai entrar em contato com o espelho, certo? E aí, a saída desse raio de luz, ela tem que respeitar, certo? Aquela proporção que a gente sempre entende, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Para a gente poder ter uma proporção correta. Bem como o outro raio também, o desenhar reta normal, ó, o ângulo de incidência também tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Cara, na hora de desenhar, eu sei que é difícil fazer isso na mão, mas tenta fazer a proporção mais correta possível. Se cair uma questão dessa no Enem, deixa eu te dar um conselho, leva duas canetas, porque uma tu usa como régua, certo? Para facilitar a tua vida. E aí, ó, o campo visual é justamente a região compreendida entre os dois raios que foi refletido, certo? Que foram refletidos, desculpa. Os dois raios que foram refletidos, certo? Então, ó, é justamente essa região daqui. Ou seja, o observador ele só conseguirá enxergar o ponto A, só conseguirá enxergar o ponto A e o ponto B, beleza? O ponto C ele não conseguirá enxergar. Tranquilo? Porque ele está fora do campo visual oferecido por esse espelho, certo? Quer aumentar o campo visual? Tu pode aumentar o tamanho do espelho, certo? Ou então aproximar-se desse espelho. Se tu se aproximar do espelho, tu aumenta o campo visual, certo? Também. Tranquilo, fera, tranquilo. Outra coisa que eu queria também ver com vocês é só o seguinte. Isso aqui é um espelho, certo? Aqui em cima, aqui está o observador, certo? Aqui está o observador. Se eu tenho um objeto 1, um objeto 2, certo? Se eu for desenhar um campo de visão, ó, seria mais ou menos isso daqui. Ó, tenta respeitar sempre a proporção correta, certo? Tenta sempre respeitar a proporção correta. Ó, o campo de visão seria tudo isso aqui, ou seja, ele vai conseguir enxergar tranquilamente os pontos 1 e 2, certo? Mas em relação ao espelho, onde é que a imagem desses carinhas estariam? A imagem deles estariam aqui, ó, mais ou menos por aqui, o ponto 1, e mais ou menos por aqui, o ponto 2, tranquilo? Então, para que o observador que está aqui, o observador que eu vou chamar de ponto B, para que o observador enxergue tudo, ele vai ter que olhar para esse ponto daqui e ele vai ter que olhar para esse ponto daqui, que está dentro sim do campo visual dele, beleza? Está dentro sim do campo visual dele. Tranquilo, fera, tranquilo. Então é basicamente isso. Tem várias formas de determinar o campo visual. Eu gosto dessa forma porque eu acho que fica mais simétrico, mais bonitinho, certo? Mas aí fica a teu critério de como você queira fazer. Beleza, fera? Beleza? Então, ó, campo visual tá aí relembrado para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, conversem comigo, certo? E para a gente finalizar essa terceira etapa do vídeo, eu só quero lembrar espelhos associados, que é quando eu associo dois espelhos e eu consigo gerar quantas imagens eu queira desse objeto, certo? Nessa primeira figura, por exemplo, aqui, ó, tem um cachorrinho aqui, certo? Não sei nem se é um gatinho ou um cachorrinho, acho que é um cachorrinho de pelúcia. Tem um cachorrinho aqui e eu tenho dois espelhos associados. Se tu notar, tu tá vendo uma, duas, três, quatro, cinco imagens. Vamos descobrir qual é o ângulo entre esses espelhos? É fácil, né? Ó, n é o número de imagens, 360 menos 1 e 360 é dividido por alfa, certo? O número de imagens formadas são 5. Aí tu fala, mas professor, eu estou vendo 6. É lógico que você está vendo 6 porque você está vendo também a parte real, que é o objeto mesmo, que é o cachorrinho real, certo? Só que essa formulazinha aqui a gente aplica o número de imagens e não a quantidade de coisas que um observador externo vê, beleza? Lembra que toda vez que falar de um observador externo, lembra de retirar a parte real, certo? Por exemplo, um observador externo, quando olhasse para essa figura, ele veria quantos cachorrinhos? Ele veria 6 cachorrinhos. Eu sou observador externo e eu estou vendo 6 cachorrinhos, certo? Mas o número de imagens formadas é sempre a quantidade de coisas que um observador externo vê menos 1, certo? E se lembra também aquela história, né? Se tiver 2 cachorros, 3 objetos, lembra de dividir o número de imagens pela quantidade de objetos reais, certo? Por exemplo, se eu tivesse um segundo cachorro aí, eu veria 10 imagens, certo? 10 imagens, ou seja, quer dizer que cada cachorrinho está gerando quantas imagens? 5 imagens. Aí você aplica a fórmula para um único cachorrinho, e aí você vai achar o ângulo que vale para os dois, tranquilo? Professor, fica
fiquei confuso nisso. Cara, eu resolvi uma questão sobre isso justamente no vídeo anterior, que é o vídeo de resolução de questões da lista semanal 11. Eu resolvi uma questão disso, que é justamente a questão que fala sobre um diretor, certo? Que quer montar um espetáculo de dança com vários coreógrafos, certo? Não, desculpa, eu me enganei agora. É um coreógrafo que quer montar um espetáculo de dança com vários dançarinos, certo? Vários dançarinos. E aí ele tem 4 dançarinos e ele forma 16 dançarinos. Uma pessoa que vê de fora vê 16 dançarinos. E aí ele quer saber qual é o ângulo entre os espelhos e tal. Eu resolvi essa questão. Ela tá bem detalhada no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá. Vê se dá uma olhadinha lá pra tu entender. Beleza? Vamos terminar isso aqui, ó. N é 5, 360 sobre alfa menos 1. Esse menos 1 aqui passa para o outro lado mais 1, fica 6 igual a 360 sobre alfa, certo? Logo, o alfa vai ser igual a 360 sobre 6. Logo, o alfa vai ser igual a 60 graus. Tranquilo, fera? Ou seja, o ângulo desses espelhos aqui, espelho 1 e espelho 2, o ângulo entre esses espelhos aqui é de 60 graus, certo? Porque formou 5 imagens, coloquei aqui na formazinha e achei. Beleza? É simples isso, é simples. Tá aí revisado para vocês. Se tiver dúvida, olha lá a questão. Se tiver dúvida, vê a videoaula. Se tiver dúvida, fala comigo, certo? Que eu tô aqui para ajudar vocês. Beleza? Vamos embora para a última etapa do vídeo. Cara, para a gente finalizar essa última etapa do vídeo, e finalizar o vídeo consequentemente, eu só quero lembrar com vocês aquela historinha entre movimento relativo entre os espelhos e os objetos, beleza? É basicamente, eu dividi em 3 etapas para a gente só relembrar. A primeira etapa e a terceira etapa, lembra que eu sempre faço aquela conversão para transformar na etapa do meio, que é essa espelho parado, objeto em movimento. Vamos só relembrar, né? Bem rapidinho para a gente não perder tempo. Aqui eu tenho um espelho e aqui eu tenho o chão, certo? Desenho errado, mas enfim, dá para a gente analisar. Aqui tem um objeto que é uma pessoa. Se a pessoa se aproxima com 2 metros por segundo e o espelho está parado, o objeto é gerado uma imagem dele em relação ao espelho, certo? E essa imagem também se movimenta com 2 metros por segundo, se aproximando do espelho. Lembra que que o objeto faz, a imagem vai fazer, certo? Se o objeto se aproxima com 2, a imagem também se aproxima com 2, certo? E a velocidade relativa entre eles, ou seja, a velocidade da imagem em relação ao objeto, ou do objeto em relação à imagem, é sempre o dobro da velocidade que eles têm, ou seja, 4 metros por segundo. Professor, lembra aí porque é o dobro mesmo? Cara, é o dobro porque eles estão se aproximando. E lembra que quando a gente estudou lá na cinemática, a velocidade relativa de 2 corpos que se aproximam ou 2 corpos que se afastam, ou seja, que estão sempre em velocidades opostas e sentidos opostos, a velocidade relativa é sempre soma, certo? Então, está se aproximando ou está se afastando em sentidos opostos, óbvio, a gente sempre tem uma soma como velocidade relativa, certo? No espelho plano, sempre vai ser somando a velocidade relativa entre objeto e imagem. Sempre, não tem para onde correr, certo? Não tem para onde correr. Um exemplo também que eu gosto de ver é justamente o de afastamento, certo? Se o cara está aqui, o objeto está aqui, e ele está se afastando com 5 metros por segundo, e o espelho está parado, certo? A velocidade do espelho é 0. Então quer dizer que a imagem também se afasta com 5 metros por segundo, beleza? Logo, a velocidade relativa entre eles vai ser de 10 metros por segundo. Porque lembra, sentidos opostos de velocidade, a gente soma os valores para dar a velocidade relativa. Do mesmo jeito de aproximação, certo? Sentidos opostos. Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. A velocidade relativa é a soma deles, beleza? E, consequentemente, o modo 1, que é o espelho em movimento e objeto parado, e o modo 3, que é o espelho em movimento e objeto em movimento, eu vou transformar sempre nessa situação 2. Vou até colocar aqui, ó, situação 1, situação 2 e situação 3. A situação 3 e a situação 1 sempre eu vou trazer para a situação 2, certo? Para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, o espelho em movimento e objeto parado. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é o objeto, ele está parado, certo? O espelho está se afastando com 5 metros por segundo. O que é que eu posso fazer? Eu posso deixar o espelho parado e o objeto se afastando com 5 metros por segundo. Então é fácil de entender, fera. É só tu deixar o espelho parado e transferir o movimento para o objeto, certo? Se o espelho está se afastando, deixa ele parado e bota o objeto se afastando, certo? É simples, não tem muito mistério não. Pode fazer isso sempre e sempre vai dar certo. Tranquilo? E aí, ó, se o objeto está se afastando com 5, a imagem gerada por esse espelho também se afasta com 5 metros por segundo, beleza? A velocidade relativa entre eles vai ser exatamente quanto? Vai ser exatamente 10 metros por segundo, porque a gente sempre soma as velocidades para dar a velocidade relativa.
Lembra, a velocidade do objeto em relação ao espelho é 5, a velocidade da imagem em relação ao espelho é a mesma do objeto, 5, e a velocidade da imagem em relação ao objeto, ou do objeto em relação à imagem, tanto faz como ele chame, vai ser sempre 10 metros por segundo, certo? Lógico, se as velocidades forem 5, se as velocidades forem 2, 8, 1000, 1 milhão, vai mudar a velocidade relativa, certo? Aí tu faz a continha. Ó, outro exemplo, por exemplo, o espelho está se aproximando com velocidade de 8 metros por segundo, por exemplo. Ele está se aproximando de 8 metros por segundo do objeto, certo? Então eu posso deixar o espelho parado com 0, certo? E aí o objeto em que se aproxima a 8 metros por segundo. Lembra, é só pegar o que o espelho faz e transformar e jogar isso para o objeto, certo? Se o objeto se aproxima com 8, a imagem também se aproxima com 8 metros por segundo. Então a velocidade do objeto em relação ao espelho é 8. A velocidade da imagem em relação ao espelho é 8, certo? E a velocidade relativa entre objeto e imagem vai ser o dobro, 16 metros por segundo. Então, só reforçando, a velocidade do objeto em relação ao espelho é 8, a velocidade da imagem em relação ao espelho é 8 e a velocidade relativa entre imagem e objeto é 16. Tranquilo? Beleza? É sempre transformar. Do mesmo jeito, o caso 3. Ó, do caso 3 são os dois se movimentando, certo? Ó, o objeto, sei lá, vou pensar em valores agora, sei lá, o objeto está se afastando a 5 metros por segundo. E o espelho também está se afastando, só que com velocidade de 13 metros por segundo. Certo? Como é que eu faço essa transformação? Cara, velocidades opostas eu não somo, né? Eu somo, então eu vou pegar o objeto e deixar com a velocidade relativa entre espelho e objeto, certo? Ele está se afastando, no caso então com 18 metros por segundo. Professor, por que ele está se afastando? Porque, ó, naturalmente os dois estão se afastando, né? Um está indo para a esquerda, está indo para a direita. Então, quando eu somo, porque estão se afastando, dá 18, então eu jogo 18 para o objeto e deixo o espelho parado, certo? E aí, o que o objeto faz, a imagem também faz. A imagem está se afastando com quanto? Com 18 metros por segundo. Qual é a velocidade relativa entre eles? A velocidade relativa entre eles vai ser de o dobro, 36 metros por segundo. Vai ser de 36 metros por segundo. Tranquilo, fera? É simples, é simples. Vou dar outro exemplo aqui, outro exemplo. Para tu não ficar com dúvida. Velocidade do espelho igual a, sei lá, diz o número aí. Beleza, 10. 10 metros por segundo. Para a direita, certo? E aí tem o objeto que está se aproximando do espelho a 2 metros por segundo, certo? Qual é a velocidade relativa entre eles? Quando está no mesmo sentido, tu lembra que é subtração? Eu vou subtrair e dá quanto? Dá 8. Que sentido? Dá no sentido para cá, certo? Dá nesse sentido para cá. Tranquilo? Ó, 2 e 10 daria 8 para cá. Aí seria 8 a velocidade do espelho, certo? A velocidade do espelho se afastando. Tranquilo? E o carinha estaria parado aqui e a imagem estaria parada. Aí lembra de transformar sempre no segundo caso, né? Aí se o espelho está se afastando com 8, eu pego esse 8, 0, jogo ele para o objeto está se afastando com 8 metros por segundo, certo? E aí a imagem também está se afastando com 8 metros por segundo para cá e a velocidade relativa entre eles vai ser igual a 16 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? É simples, pessoal, é simples. É sempre transformar a velocidade relativa, deixar o espelho parado e jogar essa velocidade relativa para o objeto e aí ver o que a imagem também faz, que é igual ao objeto, certo? Para quem não entender esse exemplo, é simples, ó. Ele está indo para direita com 10, ele está indo para a direita com 2. Se tu notar, o espelho está se afastando com 8, certo? Porque a velocidade relativa vai ser 10 menos 2, 8. É como se o espelho estivesse se afastando do objeto com 8, certo? Aí o que é que eu faço? Deixo o espelho parado e jogo esse afastamento para o objeto. Se antes era o espelho que estava se afastando com 8, agora na verdade é o objeto que está se afastando com 8. Se o objeto se afasta com 8, a imagem se afasta com 8, a velocidade relativa entre o objeto e a imagem é o dobro, 16. Tranquilo, fera, tranquilo. E aí, alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, cara, não tenha medo não. Converse comigo que eu lhe oriento, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!